Sem crise. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Como que fica essa questão, igual você falou, né? Você tem gente na carteira que não era inadimplente e agora se tornou, devido a toda a situação. Como que você acredita que o cobrador ele tem que agir? Porque antes, eu lembro da época que eu cobrava, a gente tinha meio que a faca e o queijo na mão, né? Então, assim, a gente ligava, era aquele acordo que a gente ia fazer e não tinha muita flexibilidade, né? Hoje eu acho que o cenário tem que ser um pouquinho diferente. Então, conta um pouquinho pra gente o que você vê. Você desenhou bem assim o cenário, porque principalmente no setor do turismo, geralmente as pessoas elas pagam a viagem dela e elas viajam com já tudo pago, então elas vão pagando. Então, por exemplo, a partir do momento que isso acontece para a gente, o setor sofre um impacto já muito diretamente, porque por mais que a pessoa esteja planejando uma viagem, ela já sente agora. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que nesse momento, assim, nunca foi tão necessário a gente ser flexível e saber negociar. Então, isso hoje, assim, é uma das habilidades que a gente tem trabalhado muito com o time. Porém, acho que agora, falando um pouco, né, do setor que eu estou, é uma empresa muito maior, é uma empresa onde as movimentações são um pouco mais demoradas e lentas para acontecer. Eu acho que diferente do pequeno, médio empresário, né, empresas, que eu acho que esse é um grande ponto a favor deles. Então, eles têm mais agilidade, mais velocidade para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então, acho que nesse momento o mais importante primeiro, acho que o departamento financeiro como um todo tem que estar muito alinhado para entender também em que momento a empresa se encontra, como o seu fluxo de caixa se encontra, como as suas reservas se encontram, para que você também planeje melhor como você vai flexibilizar, porque obviamente você quer fazer parte dessa negociação, você quer ajudar também os seus parceiros, você quer encontrar um meio termo, mas você como empresa também precisa sobreviver, você precisa entender até onde eu posso ir, até quanto eu posso, enfim, falando agora de parcelamentos. No setor que a gente trabalha, dificilmente a gente trabalha com parcelamentos, e aí eu estou falando mais no B2B, tá? Não estou falando tanto com o consumidor final. Certo. Mas isso é super importante, então acho que o seu poder de comunicação precisa mais do que nunca estar muito afiado, então é importante muito comunicar, conversar com as outras áreas e entender o que está acontecendo, quais são as movimentações, para você entender exatamente o que eu também preciso oferecer. E aí puxa, acho que um outro gancho que é super importante, principalmente aí muito especificamente falando das pessoas, dos analistas que estão na linha de frente, que estão falando com as pessoas que têm a sua dívida, que têm a sua conta a pagar conosco, saber escutar. Então, assim, ter o ouvido ali muito atento, ouvir muito bem qual é a necessidade, o que está acontecendo com aquela pessoa, enfim, qual é a situação dela especificamente, para que você também consiga fazer as melhores propostas, porque você vai, obviamente, ter ali um cenário onde é possível você trabalhar como empresa, né, que a empresa vai te determinar, você pode ir daqui até ali, mas você precisa entender também o que aquela pessoa precisa, qual é a necessidade dela, porque não vai adiantar nada agora eu posso oferecer um parcelamento em 6 vezes e a pessoa, na verdade, sem qualquer possibilidade, ela não paga em menos de 12. Tá, então o que eu posso conversar com essa pessoa? Talvez num segundo momento eu vou retornar o contato com essa pessoa, enfim. Acho que no mundo da cobrança é super importante, até foi uma coisa que eu inclusive aprendi com o Mário, é importantíssimo no primeiro, assim que a sua fatura vem, você já começar essa cobrança. Então, quanto mais rápido você começar essa cobrança, maior a sua taxa de sucesso, maior a sua conversão. Porém, nesse momento, o que eu vejo muito que a gente tem vivido hoje, e aí eu posso dizer até como um aprendizado nosso, é justamente isso. Por ser uma empresa grande, uma empresa onde a gente tinha a faca e o queijo na mão, como você bem mesmo colocou, eu posso dizer que o nosso tempo de resposta foi muito grande, foi lento.
Então, você perde muitas oportunidades, porque nesse momento, quem ganha, quem leva, é quem está aberto a negociar e quem está ali, quem chega primeiro. E é isso que a gente sentiu. A gente perdeu algumas oportunidades de negociações que seriam extremamente valiosas para nós, porque a gente ainda não tinha o entendimento do que a gente pode fazer, onde a gente pode ir, enfim. Então, acho que esse é o grande pulo do gato que eu diria para as pequenas e médias empresas, que eles podem, sim, ter mais essa flexibilidade e ser mais rápidos. Eu acho que esteja muito atento ao que está acontecendo, escute os seus parceiros, as pessoas com quem você tem essa relação de crédito e cobrança, e já esteja pronto para negociar o quanto antes. Legal. Mário, você tem alguma coisa para adicionar? Não, perfeito que a Denise fez a colocação, né? Eu só queria complementar, né, Denise? Você como gestora de pessoas de uma grande empresa, né, como a Booking, né? O que eu vejo? A palavra crise, eu tiro a letra S, portanto, fica CRIE, tá? Então, este momento, todo o pessoal administrativo, área de back-office, ou seja, gestores, nós temos que mudar o nosso mindset para quê? Qual é a adaptabilidade que a gente tem que ter hoje na cobrança? Acho que esse é o maior desafio, né? Nós vínhamos numa estratégia de cobrança, com uma régua de cobrança, só que hoje isto não funciona mais. Então, as empresas que vão sobreviver e vão se sair bem deste momento é aquela que conseguir se reinventar o mais rápido possível, tá? E aí passa pelos colaboradores das nossas empresas, né? A forma como se cobrava até março é de uma forma. Chegar e falar, olha, com tantos dias de vencido, nós vamos levar para uma negativação no mercado. Eu acho que esta linguagem, que era muito utilizada no mercado, não tem mais espaço, né? E o que eu vejo? O analista hoje de cobrança que está à frente, além de ouvir, ele também tem que ver, que é isso que a Denise colocou, qual é a capacidade de geração de renda ou de caixa que ele tem e tentar adaptá-lo nesse cenário. Se é uma linha parcelada, o que eu posso fazer? Pegar as parcelas de 2, 3 meses e jogar para o final do contrato. Ou, se ele não perdeu o emprego, se ele reduziu a renda, como a maioria teve uma redução de renda, é fazer uma adaptação, readaptação ao contrato. Se ele pagava 1.000, vamos fazer com que ele pague 300, para ele não se tornar inadimplente no mercado. Então, esta reinvenção ou revisão da estratégia de cobrança, para mim, nesse cenário, é fundamental, né? E aí, até puxando esse ponto, Mário, desculpa só te cortar, acho que é importante também, principalmente, a questão do método de pagamento, né? Porque eu vejo que, às vezes, a gente, por exemplo, algumas empresas estão acostumadas a trabalhar, por exemplo, só com um boleto bancário, enfim. Por que não ampliar um pouco mais? Por que não oferecer um cartão de crédito? Enfim, acho que existem outras possibilidades que a gente pode se beneficiar nesse momento, que também acho que ajudam muito, né? Sem dúvida, Denise, perfeito. E uma outra coisa, nós temos, e é uma coisa que eu não tenho visto, tá? É uma oportunidade, Lucas, né, desse momento, falar para as pessoas no mercado, antecipe a dificuldade dos nossos clientes, sabe? O que é? Eu não vejo ninguém enviar mensagens ou fazer contatos para saber, olha, você vai conseguir pagar? Você está com problema no seu fluxo de caixa? Qual é a melhor solução que nós podemos oferecer? Tá?
Então, é o que a gente chama na cobrança, né? O preventivo da cobrança neste momento é fundamental. Por quê? Como toda crise, ela é passageira. É como se eu estivesse num cruzeiro, né, no navio, e, de repente, nós fomos pegos por uma tempestade. Só que a gente não sabe qual é a duração dessa tempestade. Acho que essa é a pandemia também, fazendo uma correlação. E aí, o que eu vejo? As empresas, né, se solidarizar com o inadimplente, com certeza isto vai ficar assim fidelizado o cliente com a empresa. Fidelização e solidariedade, né, na cobrança. É E pensar a não longo usar de prazo também, né, métodos Mário? passados, é prazo, é isso que a Denise falou, perfeito, ouvir o devedor. Né? Porque tem devedores que são contumaz, mas a maior parte dos clientes da Booking não são devedores contumazes. Eles sempre pagaram, mas foi pego no meio dessa tempestade que fez toda essa afetação no fluxo de caixa deles, né? Então, o que eu vejo assim fundamental da colocação que a Denise fez, né? Solidariedade, ouvir, ser flexível, Denise, perfeito que você fez iniciou a sua colocação nesse bloco. Flexibilidade, né? E uma das coisas que muitas vezes os nossos colaboradores que estão no front de cobrança não estão muito habituados, porque existe uma política da empresa, tá? Que é a flexibilidade, sabe? Este é o momento de ser flexível, tá? E por que eu estou usando todas estas palavras? Solidariedade, cooperação, flexibilidade, né? Melhorar a técnica de negociação, acho que são coisas fundamentais, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase nossa, né? Abrindo aspas, né? A situação financeira ela é momentânea, mas o caráter do cliente ela é definitiva. Então, neste momento de dificuldades, é aonde que nós temos que ter essa sensibilidade de tentar adequar para passar este momento e, no futuro, poderá ser o melhor cliente da carteira, né, da empresa, no caso aí a Booking. Tá? Então, eu vejo desta forma hoje, né? E um outro ponto, Denise, que eu vejo, né, Lucas, é que as empresas pararam na capacitação em função da pandemia. Sabe? Eu acho que a gente tem que continuar capacitando, né? E fazendo com que, como eles estão nas suas casas, tem até uma ocupação de poder estudar, né? Poder ler, né? Poder se rever alguns conceitos, sabe? Ontem eu fiz um treinamento de cobrança, recuperação e renegociação pela Febraban online, sabe? Então, acho que as empresas, né, e as pessoas que trabalham com cobrança, nós temos que nos reprogramar e trocar o nosso chip. Nós estamos neste problema. O que fazer? Aí tem a inovação, a criatividade, que as empresas precisam ser bem ágeis. Acho que esse é o maior desafio que eu vejo das áreas internas, né? Dos analistas que estão tratando da inadimplência, em contato com o devedor, né? E acho que é caminhar por isso, né? Por quê? O devedor de hoje, né, foi pego por uma consequência de mercado, não só problema brasileiro, mercado mundial. Né? E aí o que eu vejo de tudo isso,
Nós temos que unir forças, né? Cliente e fornecedor. Acho que esta sinergia para o negócio, né, perdurar, tanto do ponto de vista do cliente como do fornecedor. Acho que a gente tem que garantir que estas empresas não morram na crise. Sim. Sabe? Então, esta é uma responsabilidade que eu tenho como consultor e tenho, o pessoal me liga, contatos diretos, etc, etc, dizendo, olha, Mário, como é que eu faço? Minha inadimplência está aumentando, né? E como é que eu tenho que trabalhar agora? Para alguns, eu digo assim, passa uma borracha e começa tudo de novo. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise.